E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas, que são aquelas funções orgânicas que apresentam, além de carbono e hidrogênio, também vai ter a presença do nitrogênio. Então, por isso, chamar de funções nitrogenadas. E entre as funções nitrogenadas, nós vamos falar primeiro aqui sobre as aminas, onde as aminas são aqueles compostos resultantes da substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. E aí nós colocamos aqui, eu tenho aqui a amônia, nós podemos fazer a substituição de um hidrogênio por um radical orgânico. Ó. Eu vou ter apenas um radical ligado ao nitrogênio, um radical orgânico ligado ao nitrogênio, essa amina é chamada de amina primária. Eu posso fazer também a substituição de 2 hidrogênios por radicais orgânicos, essa amina ela vai ser amina secundária, assim como pode ser feito também a substituição dos 3 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, essa amina vai ser classificada como terciária. Então a amina pode ser primária, secundária ou terciária, dependendo de quantos radicais orgânicos tem ligado ao nitrogênio. As aminas é um grupo de substâncias importantes, estão diretamente relacionadas com o organismo humano, porque nas aminas você tem na formação das vitaminas, das proteínas, dos aminoácidos, da cafeína, da cocaína, da anfetamina. Então você tem uma série de substâncias que estão diretamente relacionadas com as aminas, né? E a nomenclatura das aminas é bem simples. A nomenclatura oficial é bem simples, onde você coloca prefixo, que a gente já havia dado em relação ao número de carbonos que tem na cadeia, o infixo, que é dado em relação ao tipo de ligação ou tipos de ligações existentes entre carbonos, e a terminação amina, né? Então é bem simples a nomenclatura oficial, prefixo, infixo, amina. Então nós temos aqui, por exemplo, prefixo eu tenho 2 carbonos, prefixo 2 carbonos, et. Como eu só tenho ligação simples entre os carbonos, AN, e a terminação, ó, prefixo, infixo e a terminação amina. Etanamina. Existe uma outra nomenclatura que é até muito utilizada, onde você cita o nome da ramificação, o radical que está ligado ao nitrogênio, e coloca o nome amina. Então, por exemplo, aqui, ó, considerando como radical aqui como ramificação, ó, ramificação com 2 carbonos é etil, e aí coloca o nome amina, etilamina. Essa nomenclatura usual ela é muito trabalhada também, no caso das aminas, mas a nomenclatura oficial é essa aqui, etanamina. Aqui eu tenho, agora, eu tenho 2 ramificações, 2 radicais orgânicos. Indo pela nomenclatura oficial, como essa cadeia é maior, fica como cadeia principal, e aqui vai ficar como uma ramificação da amina. Só que você observa que essa ramificação não está ligada a carbono, e sim ao nitrogênio. Então a gente coloca, ó, N porque está ligado ao nitrogênio, o nome da ramificação, metil. E aí coloca o nome da cadeia principal, 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples entre os carbonos, AN mais amina. Né? N-metil propanamina. N é porque o metil está ligado ao nitrogênio, então N porque está ligado ao nitrogênio. A outra nomenclatura utilizada, e que inclusive é muito utilizada também, para essa amina, é a citação dos radicais. Então eu teria 2 radicais, um aqui, outro radical aqui. Tá? Metil, propil. Tá? Então ficaria metil, propil, amina. Tá? Metilpropilamina. É uma nomenclatura usual, mas é muito utilizada essa nomenclatura também, de citação dos radicais. Aqui nós temos o benzeno, ó, mais amina, benzamina. Mas é bem, como a gente falou aí para os outros, ó, é bem utilizado também a citação da radical, ramificação. O nome dessa ramificação é fenil, ó, fenilamina, ou fenilamina, que é a anilina.
Aqui a gente usa a sustentação dos radicais, ó, trimetil amina. Trimetilamina, que é a substância que é liberada no peixe quando está podre. Então aquele cheiro de peixe quando ele está ficando podre, libera muita amina, muito desse composto aqui, o trimetilamina. Então aquele cheiro característico de peixe podre. E nas aminas você tem uma série de aminas. Você tem a amina com o nome cadaverina, você tem vários tipos de aminas, né, que tem a questão do cadaverina, do peixe, né, porque na realidade está liberando substâncias, né, que você tem presente no próprio organismo, né, porque ele está presente nas vitaminas, nas proteínas, né, nas anfetaminas, como a gente falou anteriormente. Então, por isso o peixe, quando está apodrecendo, ele libera aquele cheiro característico. Um cadáver também, quando ele começa a entrar em putrefação, ele também tem um cheiro dele característico. Então, são uma série de substâncias interessantes, importantes, que está dentro desse grupo de substâncias chamado de aminas. Aí nós temos um outro tipo de função, né, dentro das nitrogenadas, que são as amidas. As amidas também tem um grupo de substâncias importantes, porque você tem a formação dentro das amidas, tem esse grupo funcional, C ligado a O ligado a N. Observe que quando eu tinha as aminas, era só C ligado a N. Nas amidas eu tenho C ligado a O, o mesmo carbono que está ligado ao oxigênio também está ligado ao nitrogênio. E o grupo das amidas é o que representa as ligações peptídicas, as ligações formadas quando os aminoácidos vão se juntando para formar as proteínas. A primeira amida que nós tivemos produzido em laboratório foi exatamente o primeiro composto formulado em laboratório, que foi a ureia, né? E quando a gente fala de ureia, a gente precisa ter a ideia que a ureia, por exemplo, a gente excreta muita ureia, né? A gente consegue excretar, por exemplo, algo em torno de 30 gramas, um adulto excreta de ureia por dia através da urina, né? Então a ureia é um produto de excreção do ser humano, né? E a nomenclatura das amidas é muito simples, ó, prefixo, infixo, mais amida. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa amida aqui, onde eu tenho apenas um carbono, aí eu coloco o prefixo de um carbono, ó, met. Como eu não tenho outro carbono, então teoricamente não tenho outro carbono, então não tenho, a não ser um outro infixo, a não ser a N, que a gente faz a ligação entre carbono. Como eu não tenho outro carbono, então eu vou usar como se houvesse ligação simples entre carbono, já que eu não tenho outro. Então não tenho outro carbono, a N. E aí coloca a terminação amida. Então, metanamida. Aí eu vou para aqui, ó. Aí eu disse, mas aqui agora eu tenho duas partes aqui agora, porque eu tenho nitrogênio aqui, ó, na formação da amida, que está como heteroátomo aí. Então, nesse caso aqui, eu vou citar isso aqui, que é a cadeia menor, como ramificação, e a parte maior, que é a parte que eu tenho aqui, o grupo que representa a função, né? Eu vou citar o nome como cadeia principal. Então nós temos aqui metil, ó, que é o radical, só que eu observo que o metil não está ligado a carbono, e sim a nitrogênio. Então eu vou colocar, ó, N-metil. Por quê? Porque o metil está ligado ao nitrogênio. Aí eu cito o nome da cadeia, 3 carbonos, próprio. Só tem ligação simples entre carbonos, AN mais amida. Então eu tenho N-metilpropanamida. Aí eu venho para esse aqui, a mesma coisa, eu não tenho uma cadeia só, eu tenho aqui a cadeia que tem o grupo funcional da amida, mas eu tenho duas ramificações, dois radicais, duas ramificações ligadas ao nitrogênio. Então eu vou citar as ramificações, fenil, metil. Então eu tenho N-fenil, N-metil, e aí dá o nome da cadeia principal, que é onde eu tenho um grupo funcional, 2 carbonos, et, só tem ligação simples entre carbono a N mais amida. Então nós temos N-fenil, N-metil, etanamida. E aí nós temos aí uma outra função nitrogenada, que são os nitrocompostos, onde você tem presente aí em uma série de compostos, por exemplo, explosivos, você tem presente alguns tipos de fertilizantes, então é um composto também
é muito comum também no dia a dia de muitas pessoas, né? Onde tem a nomenclatura também, cita o nome nitro, que é o nome do grupo, nitro, ó, porque o grupo vai estar assim, ó. E NO2 ligado a radical orgânico, né? É o que representa o grupo, representa a função nitrocomposto. Então cita o nome do grupo funcional, nitro, e aí você coloca, ó, nome de hidrocarboneto correspondente. Então, o carboneto correspondente é apenas um carbono, metano. Nitrometano, né? Então, você tem nitro e bota o nome do hidrocarboneto correspondente ao composto orgânico. Aqui eu tenho nitro, ó, nitro, e aí você bota o nome do hidrocarboneto, benzeno. Aí, como aqui o grupo funcional aqui tem a prioridade, então posso colocar aqui um, tanto faz. Se eu colocar aqui um, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, 4, 5, 6. Se eu fizesse o contrário, ia dar a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria a mesma coisa. Então eu tenho aqui 1, 3, 5, trinitro. Aí ficaria metilbenzeno, só que o metilbenzeno é chamado de tolueno. A gente falou, já se foi falado anteriormente, que o metilbenzeno é até mais utilizado, tem questões chamando ele de tolueno. Então, ó, fica 1, 2, 3, trinitro. Ao invés de colocar metilbenzeno, trinitro, tolueno. Então, trinitro, tolueno. Que é, ó, explosivo, TNT, né? Então nós temos aí a função de hidrocomposto, que é muito comum, TNT em explosivo, utilizar em explosivos, né? O pessoal usa muito para explodir locais onde tem pedreiras e coisas desse tipo. Aí nós temos uma outra função nitrogenada, que são os nitrilos ou nitrilas, né? Que são compostos formados pela substituição do hidrogênio do ácido cianídrico por radical orgânico. Então eu tenho um ácido cianídrico, o hidrogênio é substituído por radical orgânico, e aí você tem as nitrilas ou nitrilos. A nomenclatura, você cita o nome do hidrocarboneto, correspondente à quantidade de carbono que você tem, mais nitrilo ou nitrila. Geralmente a gente usa nitrilo. Então, como eu tenho 2 carbonos aqui, ó, eu tenho somente ligação simples, então 2 carbonos. Eu tenho aqui X, 2 carbonos, ligação simples entre o carbono, ó, etano. Etano porque eu tenho 2 carbonos. Etano, nitrilo. Etano, nitrilo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, butano, nitrilo. Tem uma outra nomenclatura que é utilizado, que é o CN é chamado de cianeto, que é você usar, ó, cianeto, que é do cianeto, né? E aí você cita o nome do grupo ali. Aí eu tenho, ó, metila. Cianeto de metila, porque é pelo metil, por causa do metil. Aqui eu tenho o cianeto, ó. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos, propila. É outra nomenclatura usual, mas aí normalmente a gente vê a nomenclatura oficial, que a gente, né, para ser sincero, é uma função que a gente não vê muito, né, nas questões, mas está dentro das funções nitrogenadas. E aí nós temos uma outra função nitrogenada ainda, que a gente vê menos ainda, tem alguns livros que nem trazem essa função, que é o isonitrilos ou isonitrilas, né? O isonitrilo ou isonitrilas são aqueles compostos formados a partir da substituição do hidrogênio do ácido isocianídrico por radical orgânico. Então eu tenho aqui o ácido isocianídrico, olha a diferença, ácido cianídrico, eu tenho aqui H ligado a CN, ácido isocianídrico, H ligado a NC, né? E aí você tem a substituição do hidrogênio por radical orgânico.
Eu tenho R ligado a NC. A nomenclatura desses compostos, nome do radical, porque eu não tenho sequência de carbono, a N está separando. Então, nome do radical orgânico, que vai estar ligado. Ó, vai botar o nome do radical. E carbilamina, porque o isonitrilos também pode ser chamado de carbilaminas. Então, isonitrilos ou carbilaminas. E na hora da nomenclatura utiliza carbilaminas. Então, eu tenho a citação da ramificação do radical, que eu tenho aqui, do grupo aqui. Um carbono, ou grupo, um carbono, metil. Metil, e aí coloca o nome, ó, carbilamina. Metilcarbilamina. Aqui eu tenho, ó, o radical ali, fenil, carbilamina. Então essas são as principais funções nitrogenadas que nós temos. Nós temos as aminas, as amidas, os nitrocompostos, os nitrilos ou nitrilas e os isonitrilos, ou também chamado de carbilaminas. Essas são as principais funções nitrogenadas. Para a gente ver a aplicação das funções orgânicas, vamos fazer aqui essas duas questões para a gente ver como geralmente é cobrado a relação das funções orgânicas. Então nós temos esse primeiro exemplo aqui, né? Peguei só um resumo da questão, ver a estrutura do composto a seguir. Eu tenho esse composto aqui e está pedindo para você assinalar qual das funções citadas aqui não está presente naquele composto ali. Aí o que você tem que fazer é identificar os compostos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, quando eu tenho hidroxila, seja o H ligado diretamente ao anel aromático, aqui nós temos fenol. Ó. Carbono, oxigênio, carbono, ROR. Ó. Nós temos aqui, ó, o oxigênio como heteroátomo, eu tenho aqui éter. Então nós temos aqui o éter. Aqui eu tenho N ligado a radical orgânico, eu tenho amina. E aqui eu tenho C ligado a O, carbono ligado a carbono do outro lado, ó. Eu tenho aqui a carbonila cetônica. Então aqui eu tenho cetona. Então, como ele está querendo que você assine a alternativa, éter eu tenho, amina eu tenho, fenol eu tenho, cetona eu tenho. Entre as funções citadas aqui, a única que eu não tenho é o álcool. Aí nós temos outra questão aqui, que eu peguei também só o resumo da questão. Considerando os compostos, eu tenho aí 5 compostos, está pedindo você assinar a alternativa que está com a ordem correta, né? Então, respectivamente, a ordem correta das funções que você tem presente. Eu coloquei só as duas alternativas aí, né? Para a gente ver qual alternativa está correta. Então, você observa que eu tenho aqui, ó, C ligado a O ligado a H, ó. C ligado a O, H. Aqui eu tenho a função aldeído. Carbono de um lado, carbono do outro lado, C ligado a O, carbonila cetônica. Eu tenho aqui a cetona. Então, carbonila cetônica, eu tenho aqui a presença da cetona. Carbono de um lado, carbono do outro lado, oxigênio como heteroátomo. Ó. Oxigênio como heteroátomo, éter. Aí eu tenho esse grupo funcional. C ligado a O, ligado a O. R de um lado, R do outro. Ó. R ligado a C, ligado a O, ligado a O, ligado a R. CO. Ó. COO. Éster. E aqui eu tenho, observe que aqui eu tinha amina, ó, carbono ligado a nitrogênio. Aqui eu tenho carbono, mesmo carbono está ligado ao oxigênio e ao nitrogênio. Quando eu tenho carbono ligado, carbono e nitrogênio, eu tenho amina. Quando o mesmo carbono está ligado ao oxigênio e ao nitrogênio, eu tenho amida. Então eu tenho ali aldeído, cetona, éter, éster e amida. Então o que você precisa é identificar os grupos que representam cada uma das funções, e aí provavelmente você não vai ter dificuldade para
resolver as questões de funções orgânicas.